Acompanharem comigo a leitura de Mateus 9, 35 ao 38. Então, Mateus 9, de 35 a 38, a palavra de Deus vai dizer: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E aqui duas coisas chamam a atenção. Chamam a atenção de Jesus e eu quero chamar a atenção para nós também. Ele fez duas observações. Primeiro, ele relata que a seara é grande. A título de curiosidade, pode passar o slide, por favor? Seara, eu não sabia, imaginava que fosse um campo, mas é uma extensão de terra cultivada. Então, a seara não é simplesmente um campo, mas é aquele que já floresceu. Então, Jesus ali, ele relata que tem aquele povo, provavelmente a maioria deles já tinha o conhecimento de Deus, né, em sua grande maioria judeus. E aí a outra observação que Jesus faz, num tom assim de tristeza, nos parece, é que apesar de já ter toda aquela seara, todo aquele povo ali pronto para ser cultivado, não existia quem o fizesse. Não existia um pastor cuidando daquele rebanho. E aí, isso chama muito atenção. Ovelhas sem pastor, por quê? Por que todo aquele rebanho, todas aquelas pessoas que estavam sedentas por conhecer e saber a palavra do Senhor, não estavam sendo cuidadas, não estavam sendo pastoreadas? Nós podemos questionar, não tinha alguém que fosse capacitado para isso? Mas e os fariseus? E os escribas? E os mestres da lei? Onde eles estavam? Eles eram as pessoas que estavam incumbidas dessa missão. E o que eles estavam fazendo que não estavam pastoreando essa multidão? E aí, Jesus vai dizer, olha, muitos se dizem pastores, mas não pastoreiam. E essas ovelhas estão sozinhas. Qual é a solução? Vamos clamar para o Pai, para que o Pai conceda o pastor para cuidar desse rebanho. E aí aqui Jesus deixa claro que só é pastor, só é mensageiro aquele que é escolhido por Deus. Então, nenhum homem de boa vontade, por mais conhecimento que tenha, por mais empenho que tenha, dedicação e boa intenção, vai se voluntariar para o pastorado, para cuidar do rebanho que pertence ao Senhor Jesus. Só será quando Deus o escolher, quando Deus o apontar como escolhido do Senhor. E aí agora nós vamos falar um pouco desse chamado. O chamado dos mensageiros, nós vamos ver em Lucas 6, do 12 ao 13. Acho que tem no slide, dá para vocês lerem. Tem muita passagem nesse estudo de hoje, irmãos. Então, não são todas que eu vou ler na íntegra. Algumas eu vou deixar só a referência para vocês, porque o tempo não vai permitir, tá? Mas esse aqui eu deixei porque ele é importante para a nossa conclusão. Aqui vai dizer, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Apóstolos aqui, também vai estar na tela para vocês, da tradução do grego, é especificamente o embaixador do evangelho. Com poderes miraculosos. É o mensageiro, aquele que é enviado.
E aí nós vamos ver o seguinte: esses apóstolos, eles foram escolhidos por um objetivo bem específico ali da época, para serem os embaixadores, né, de Cristo e do Evangelho. E eles tinham pré-requisitos, esses apóstolos. Então, primeiramente, eles tinham que ser escolhidos, assim como todo e qualquer mensageiro. Mas, bem mais específico do que os outros, o apóstolo, ele obrigatoriamente tinha que ter andado, caminhado na terra aqui com Cristo. Nós vemos que, no caso do apóstolo Paulo, também Cristo apareceu a ele ali no caminho de Damasco. Então, esse era o critério básico. Com isso, nós concluímos que os apóstolos foram aqueles. Hoje em dia, não existe apóstolo. Existem ainda os mensageiros, com outro tipo de pré-requisitos. Tá? Só para deixar bem claro aqui. Então, Cristo ele chama mensageiros, pastores, para cuidar daquele rebanho que estava abandonado pela ganância do homem, pelo ego. E aí Cristo ele vai designar esses mensageiros. Frisando novamente que só é mensageiro aquele que é escolhido. Tem dois versículos que eu coloquei aí, a gente não vai ler, mas o mais importante, que é de Mateus 9,35, novamente, como nós lemos, peçam, pois o Senhor da seara é que vai enviar os trabalhadores para a sua seara. Então, nos capítulos anteriores do livro, nos estudos, nós já vimos sobre a questão do chamado, né? O chamado ao discipulado, o chamado para pertencer ao Senhor Deus. Então, nós vemos que ninguém escolhe a Deus, ninguém consegue, é impossível se achegar ao Senhor se o próprio Deus não nos chamar, não colocar sobre nós a sua graça. Principalmente sobre aqueles que carregam a sua mensagem. Então, só é mensageiro, só é escolhido, só vai ser pastor aquele que for chamado pelo Senhor. E um chamado específico. E aí, por que a gente... a gente pode se questionar, e é bem curioso, por que Jesus diz que nós devemos orar? Se é Deus mesmo que vai revelar, por que a gente tem que pedir? Primeiro, porque nós somos falhos. Não é Deus que precisa que nós façamos algo, mas nós que precisamos da misericórdia de Deus justamente para não cair em armadilha. Então, em primeiro lugar, o próprio Cristo orou para escolher os 12, a quem o Pai enviaria ele. Então, o próprio Cristo já deu o exemplo, orando e clamando para que o Pai mostrasse para ele quais daqueles homens, que haviam muitos discípulos, inclusive mulheres, quais seriam os 12 que seriam os arautos do Evangelho. Segundo lugar, a igreja deve orar para que ela não seja guiada por lobos em peles de cordeiro. Então, a igreja, ela em primeiro lugar deve ser temente ao Senhor e buscar aquilo que o Senhor designou e não aquilo que é da sua vontade. Então, tem muitas pessoas que ao procurarem igrejas ou ao terem o dilema se vão ficar em uma ou em outra por motivos de mudanças, enfim, elas querem procurar aquilo que é mais confortável para elas, no sentido físico, de espaço-tempo, e muitas vezes, infelizmente, também procuram aquilo que conforta, e não aquilo que o Evangelho prega necessariamente. Então, alguns crentes, eles buscam pastores que dão ânimo, né, que injetam uma mensagem de esperança, de alegria, de renovação. Para quê? Para eu começar minha segunda-feira com meu copo cheio e bem-humorado. Não quero um pastor que fala sobre pecado, ou um pastor que aponta o meu pecado, ou um pastor que me disciplina. Piorou. Esse tipo de pastor, hoje em dia, ele é totalmente cancelado. E muitas ovelhas se dispersam e saem correndo.
Então, tendo a consciência através do Espírito Santo da sã doutrina, nós, enquanto corpo, enquanto igreja, enquanto servos, nós devemos clamar para que o Senhor levante os mensageiros, para que o Senhor levante os pastores. Porque assim nós teremos a confiança de saber que a exortação e também a palavra de ânimo provém de Deus e não do ego do homem. Porque homens são falhos. Então tem pessoas que idolatram homens. E esse é um erro muito grande das igrejas. E por isso, infelizmente, muitas padecem. Muitas igrejas hoje estão destruídas porque elas idolatram homens. Elas não estão ali para idolatrar o Deus do mensageiro, mas o mensageiro que proclama aquele suposto Deus. E aí tem um grande problema, porque aí cai-se no engano. Então aqui o pastor ele fez uma brincadeira um tempo atrás, né, que a gente ficou super bravo, que estava de manhã, estava todo mundo dormindo, mas aquilo me fez refletir bastante. Por quê? Obviamente, como parte da família, a gente conhece, mas mesmo assim, ele é um homem, ele não é Deus. Ele não é perfeito e ele possui pecados. E ele está suscetível a erros. E pode ser que aconteça que um dia ele suba aqui e diga algo errado. Ele errou. Ninguém vai apedrejar ele, né? Esperamos que ele se conserte, porque senão ele será expulso da igreja. Mas, brincadeira. Mas quando a gente tem essa confiança que beira a idolatria, tem uma linha muito tênue entre confiança, né, e a idolatria, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode cair em erro. Então, não é só porque ele falou e nós confiamos muito nele, sabemos que ele estuda muito, mas ele pode errar. Então, nós devemos buscar no Senhor sempre a aprovação do mensageiro e a aprovação da palavra do mensageiro. Hoje em dia, a gente sabe de muitos exemplos e para mim é muito triste, então, de saber de pastores que há muitos anos atrás entregaram mensagens maravilhosas para o povo do Senhor. Mensagens realmente bíblicas. Mas hoje, as mensagens são sussurros de Satanás, literalmente. E aí você fica pensando, nossa, mas como? Como que chegou nesse ponto? Por isso a importância de orarmos e buscarmos no Senhor o mensageiro e a palavra. Por quê? Porque o que eu acho também mais triste? Além da apostasia do mensageiro, o povo foi atrás. Por quê? Mas porque a gente conhece ele desde antes. Então, se ele mudou de discurso, mesmo que a Bíblia diga o contrário, mas a gente sabe que ele é uma boa pessoa, então a gente vai confiar no que ele está dizendo. Vai que Deus revelou para ele algo diferente e a gente não está sabendo. Então, vejam como é muito perigoso esse tipo de coisa e infelizmente acontece. Então, Jesus vai dizer, olha, tem muito campo para cultivar, tem muito crente sedento, tem muitos filhos do Senhor precisando de auxílio, de amparo, de instrução, mas são poucos os que verdadeiramente têm essa capacidade vinda dos céus. Então orem para que o Senhor conceda mais mensageiros, mais pastores, e que realmente sejam vindos de Deus e não do coração daqueles que o elegeu ou dele mesmo. Então, nesse sentido, o Pai entrega os escolhidos, o Filho, pode voltar. O Filho os redime e o Espírito Santo os convence. Lógico que o Senhor levanta os mensageiros, os pastores, a igreja clama para que esses mensageiros sejam vindos da parte de Deus e permaneçam da parte de Deus. Mas quem convence da justiça, do juízo e do pecado é somente o Espírito Santo. Então, mais uma vez, voltando para a finitude do mensageiro. Não é ele que salva, não é ele que converte. Somente o Senhor.
através do Espírito Santo. Então, que oremos para que não só o nosso pastor aqui, como já vem confirmado que realmente Deus o escolheu, mas para que depois dele o Senhor traga outros. Em conversas de família, nossa preocupação sempre é essa. Né? Não que ele esteja velho, tá novinho ainda, mas quando ele se for, quem vai substituir? E a gente fica sempre nessa preocupação. Porque hoje em dia, principalmente com acesso e os recursos, tem muito seminarista por aí. Tem muita gente fazendo teologia, enfim, pessoas realmente muito bem eruditas, né, no que diz respeito à teologia, mas são chamados? Foram escolhidos por Deus? Porque se a gente coloca uma pessoa aqui que não foi escolhida pelo Senhor, a tragédia é muito grande, e muitas vezes o dano é irreparável. Então, que clamemos sempre pelo nosso pastor, que é o que ele pede todos os dias, e também pelos futuros que irão vir de outras igrejas, que o Senhor levante. Levante homens tementes a Ele, que possa estar aqui pregando a mensagem de Jesus Cristo até que Ele volte. Jesus, além de indicar que o mensageiro, o pastor, ele é escolhido, dado por Deus, e nós devemos clamar e orar, ele também concede poder a eles. Em Mateus 10:1, tem esse trecho que eu gostaria de frisar, que é: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Ou seja, ali Jesus concede autoridade, poder, dons espirituais em seu nome aos seus mensageiros. Isso é um fato hoje em dia? Obviamente que é. Então, o pastor ele tem autoridade, né, dada pelo Senhor. O que nós não podemos confundir é que aqui nós temos relatos históricos daquilo que aconteceu naquele momento. Então, Jesus concedeu autoridade para que os discípulos pregassem e falassem em nome dele. E naquele momento em específico, teve a necessidade deles operarem curas, né? Expulsaram demônios, e Deus usou ali aquele momento específico para isso. Hoje pode acontecer? Lógico, porque Deus, é Ele que dá o poder e a autoridade, mas lembrando que é Ele quem concede, ok? É Ele quem dá o poder, é Ele quem dá a autoridade, é Ele quem determina a ocasião e a necessidade. Então, se vira um paralítico aqui e o pastor falar, seja curado. Não é dessa forma que funciona, ok? Bom, então nós sabemos quem são os mensageiros, nós sabemos que a capacidade que eles têm de falar com o povo de Deus, de guiá-los espiritualmente, não vem apenas do seu próprio esforço. Então, lógico que em 1 Timóteo vocês vão ver ali os pré-requisitos do pastor, mas esse poder no sentido de realmente passar para nós o significado da palavra do Senhor provém do próprio Senhor. Eu não sei se vocês já sentiram isso, e assistindo pregações na internet fica um pouco mais nítido. Às vezes a gente assiste um pastor e aí, não sei, parece que o negócio não tem muita autoridade naquilo que está falando. Quando a gente vê um pastor pregando, um mensageiro chamado, a gente sente a diferença. Não é querendo espiritualizar todas as coisas, mas isso se torna nítido pela palavra dele, através da ação de Deus. Então, a capacidade, o poder que o pastor tem de nos entregar bons sermões, de nos aconselhar, de nos exortar, não é porque ele é perfeito, não é porque ele é capaz, mas porque Jesus Cristo concedeu a ele o poder e a autoridade necessária. E quem são os destinatários, então, desses mensageiros tão importantes para o reino do Senhor?
Mateus 10, do 5 ao 6, vai dizer: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, aqui, uma leve interpretação: Jesus Cristo não está dizendo para eles pregarem exclusivamente aos gentios, mas que naquele momento a palavra seria dirigida primeiramente para o povo escolhido de Deus. Quem que era esse povo escolhido de Deus, né? Esse povo específico? Era o povo da aliança, especificamente a aliança abraâmica. Então, nós vemos em Gênesis 1 ao 7, eu não sei se eu coloquei aí no slide, mas eu não vou ler todo o texto, porque senão vai ficar muito comprido. Em Gênesis 17, do 1 ao 7, é quando Deus chama Abraão, lá da sua terra, fala que vai enviar para uma terra prometida, e a partir dele, da descendência dele, Deus faria uma grande nação, uma nação para si, um povo que seria o seu povo. Então, aquelas pessoas seriam seus servos e ele seria o seu Deus, né? No versículo 7 diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Acontece que os judeus, principalmente nesse contexto aqui de Cristo, eles levaram muito a sério mesmo essa questão da aliança e de que eles eram um povo exclusivo. Então, todo aquele que não fosse, está fora. E eles gostavam muito de frisar isso, né? Nós somos filhos de Abraão. Você é o quê? Você é gente. Você é gentil. E aí, quando Cristo vem, ele já demonstra ali, em seu próprio cotidiano, que não funciona dessa forma. Ninguém é salvo por mérito, por obra, muito menos por linhagem, né? Por ter ali uma descendência no sentido de DNA. É salvo aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então nós vemos que Jesus, ele é muito criticado, especialmente perseguido ali pelos mestres da lei, exatamente porque ele se assentava não só com os judeus, mas com os gentios, com os pecadores, com os publicanos, todo tipo de gente. Já apontando ali que quem escolhe é o Senhor. Não é a arrogância do nosso coração, não é a nossa seletividade que vai ditar quem o Senhor escolhe. E isso é muito importante a gente sempre ter em mente. No último estudo, o pastor falou um pouco sobre isso, né? Que ele perguntou quem achava que Hitler ia estar no céu. E é exatamente isso. Sabe por quê? Porque a gente seleciona. E quando a gente seleciona, no fim a gente se acha merecedor. E se a gente se acha merecedor, então a gente não está olhando para a cruz. E aí a gente esqueceu tudo que significa a cruz de Cristo. Então nós não somos merecedores. Não somos menos merecedores ou mais ou menos imerecedores da graça. Então Cristo, ele já vai mostrando aquilo para aquele povo de coração endurecido, povo que ele escolheu, sim, povo amado, povo que Deus separou, cuidou, perdoou incansavelmente, mas trabalhou no coração deles que é Deus quem dá o perdão e a graça e o seu amor, não é eles. E aí com isso, os destinatários então, eles foram transformados de destinatários específicos para os destinatários das boas novas. Então, Cristo, ele não veio para uma linhagem específica, como eu falei para vocês, mas para todos aqueles que o Pai lhes entregou, recebendo todos como irmãos, povos órfãos, transformando-os um só povo, uma só família. Por isso que hoje nós nos chamamos de irmãos. Não importa o canto que você esteja. Nós somos uma só família porque fomos adotados e acolhidos pelo Senhor Jesus. Em João 1, 10 ao 13, vai dizer:
Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não reconheceram. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, nós, os gentios, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então aqui, mais uma vez, fica claro que os escolhidos são aquele que Deus determina. Não é uma linhagem, não é DNA, não é uma raça. Não, Deus ele não faz acepção de pessoas. Povo escolhido e adotado. Mais uma vez, eu não vou ler para vocês, mas seria interessante, quando vocês tiverem a oportunidade, porque aqui reforça mais uma vez que Deus não veio para salvar um grupo específico de pessoas, e usou isso também para quebrantar e transformar aqueles que pensavam dessa forma. Então, aqui em Atos 10, vai relatar a história de Pedro, né? Cristo já subiu aos céus, Pedro está ali como pastor, está pastoreando, plantando igrejas. E aí havia um homem que não é citado muito sobre ele, a única questão é que ele era de Cesareia e chamava Cornélio e era um centurião. Então, provavelmente não era judeu. Só que ele era um homem temente a Deus, piedoso, ele e toda a sua família. Eram pessoas que faziam caridades, que contribuíam financeiramente, ajudavam os pobres. Ou seja, eram pessoas do Senhor. E um dia esse centurião ele tem uma visão, um sonho, um anjo aparece para ele e diz assim: olha, você vai enviar alguns servos para uns servos seus para a cidade de Jope, e esses servos vão trazer um homem para você chamado Pedro. E ele vai ter uma mensagem aqui para falar para a sua família. O homem assim o fez. Esses servos foram lá buscar Pedro. Nesse meio tempo, Pedro estava abrigado numa família, numa casa, uma família de irmãos. E aí o texto relata que ele estava com muita fome, uma fome que ele já estava meio que delirando. E aí, enquanto estava sendo preparado o banquete, ele sobe ao terraço da casa para, de repente, descansar, né, ver se a fome passa um pouco. E ele também tem um sonho, uma visão. E essa visão descia um lençol do céu, e nesse lençol tinha vários animais, répteis, aves. Só que eram animais que eram impuros, segundo a tradição judaica. E ele ouve uma voz, um anjo dizendo: Pedro, mata e come, porque você está com fome, né? Então, forra o estômago. E aí Pedro, sendo Pedro, como a gente já conhece, vai dizer: não, que de jeito nenhum que eu vou comer isso daí, impuro. Eu vou ficar impuro, não vou comer isso. Quase que, eu prefiro morrer de fome do que me contaminar com esse tipo de animal. Ele é repreendido, né, pelo anjo. E o anjo vai dizer: olha, não torne impuro ou imundo aquilo que Deus purificou. E aí Pedro ficou pensando naquilo. Nossa, o que será que está acontecendo? Qual é o objetivo? O que o Senhor tem para mim? E aí chegaram os dois servos, né, do centurião, levaram ele para casa, e quando chegou na casa deste homem, que Pedro foi se situando, o que Deus estava mostrando para ele. Porque numa conversa ali da casa, Pedro virou para as pessoas que estavam lá e disse assim: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. E aí o homem vai explicar para ele por que ele estava ali, porque Deus tinha ordenado e tudo mais. Enfim. E aí Pedro disse: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Para vocês verem a proporção, assim,
que eles tinham, né, essa questão do preconceito com aqueles que não eram da descendência, né? E aí eles ficaram abismados que aquilo que aconteceu em Pentecostes também estava acontecendo com aqueles, né, com aquele povo. E aí eles louvaram, exaltaram a Deus, e aí Pedro concluiu dizendo: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, aqui é todo um trabalhar de Deus, mostrando que sim, nós somos o povo escolhido do Senhor. Ele nos adotou. A gente não precisa ter uma linhagem, a gente não precisa ter uma condição social, a gente não precisa ter uma hierarquia, a gente não precisa ter nascido de uma família cristã. A salvação ela é individual. E é o Senhor quem escolhe os seus. E aí, observando também isso, uma coisa que chama a atenção é que os mensageiros, eles não escolhem o seu público-alvo, né? Então, Pedro, se vocês lerem Atos 10 inteiro, vocês vão ver que ele foi a contragosto, tá? Não é que ele já viu a visão, não. Ele foi muito resistente, ele não queria estar ali. Tanto que ele chegou na casa falando, olha, eu vim porque Deus me falou. Porque, na verdade, não é certo isso. Então, em seu coração, ele não queria passar a mensagem, ele não queria pregar para aquele povo, né? Existia uma rixa entre eles. Então, observando isso, pode passar. Nós vamos ver que os destinatários também não são escolhidos pelo mensageiro. E tampouco o próprio mensageiro limita a mensagem a seu bel prazer. O mensageiro, ele leva a palavra a quem Deus determinar, não a quem ele desejar. Não é opcional. É determinado. Então, nós vimos isso no caso de Pedro. Pedro não queria, mas Deus falou, você vai pregar. Um outro exemplo também, antes, né, disso, a gente já vê que desde os primórdios ali, é do próprio Jonas. Quando ele se recusa a ir para Nínive, né? Jonas como um profeta. E aí a gente pensa assim, mas é porque Jonas era um rebelde. Não, ele tinha os seus motivos. E racionalmente, todos nós concordaríamos com ele. Então a gente sabe que Nínive era um grande império ali da capital da Síria. E a Síria, ela comandava economicamente ali todos os seus arredores, especialmente Israel. Mas não só isso, né? Era um povo muito idólatra, um povo agressivo, um povo que quando invadia, quando dominava, era de uma crueldade extrema. Eles eram reconhecidos por essa crueldade, então eles se orgulhavam dessa crueldade. Quando eles traziam os despojos da guerra, os homens capturados, eles tinham orgulho de colocar ali na cidade os corpos espalhados, expostos. Eles torturavam, faziam perfurações. Enfim, era um povo, assim, terrível. Terrível. E se orgulhavam disso. Então, era um povo que era inimigo de Israel. Em todos os sentidos. Espiritualmente, fisicamente, Israel era totalmente oprimido e violado. Principalmente por Nínive, que era a capital. E era muito grande e acabava comandando ali até militarmente a região à época. Então, quando Jonas ouve que Deus fala o seguinte, vai lá pregar, é aquilo que nós temos aprendido aos domingos, amar o inimigo, né? Jonas literalmente teve que fazer isso, porque eram inimigos, sim, de Jonas, de todo o seu povo e de toda a crueldade. E Jonas, sabendo quem era Deus, ele já sabia que, poxa, se eu pregar esse povo se arrepender, Deus vai perdoar. Mas eu não quero que eles se arrependam e eu não quero que Deus perdoe. É aquele mesmo sentimento que a gente teve quando o pastor citou Hitler, né? A possibilidade de Deus ter perdoado não é uma coisa que parece que traz indignação ao nosso coração. Não, Senhor. Depois de tudo que ele fez, depois de toda a maldade, atrocidade, coisas assim impensáveis que marcou
toda uma geração, toda uma nação, e até hoje, são feridas que nunca mais vão se curar. Será que é possível? Quem aqui pregaria para Hitler? Não estou falando que ele foi salvo, estou falando que se Deus desse uma ordem. Mas Jonas aqui, ele estava tendo esse dilema. Ai, se eu pregar, vai que esse povo se arrepende e Deus perdoa. E aí, como é que eu fico nessa? Eu não quero, fora que o povo de Israel vai acabar comigo se eu souber que eu fiz isso. É quase que uma traição, né? Mas nós vemos que quando Deus ordena, o mensageiro ele não tem escolha. Ou ele obedece ao Senhor, ou ele não é mais um mensageiro. Só tem uma opção. E como o pastor relatou, não cabe ao mensageiro a incumbência de convencer ou salvar. Muitas vezes, o mensageiro nem fica sabendo se realmente o destinatário foi ou não alcançado. Nesse caso, Jonas viu que sim, né? Mas muitos outros não. O mensageiro ele está ali para lançar a mensagem. Quem vai colher o fruto é o Senhor Deus. E qual que é essa mensagem? Então, por fim, em Mateus 10, 7, vai dizer: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. A mensagem do Evangelho é curta, simples, porque a palavra de Deus ela é suficientemente clara. Ok? Ou seja, não é para um certo tipo de grupo. Jesus ele não criou um grupo elitista aqui de mestres e doutores para saírem evangelizando. Pelo contrário, era uma mescla ali. Nós vimos que a maioria deles eram pescadores, pessoas com pouco recurso financeiro, até mesmo muito pouco acesso, provavelmente, né, no sentido de estudos, né? Não tão letrados assim. Então, a mensagem e a palavra do mensageiro precisa ser entendível. Então, aqueles pastores que gostam de, né, usar muitas palavras chiques, complicadas, para demonstrar que ele é muito sábio, muito inteligente, muitos termos teológicos que nitidamente o público que está assistindo não vai entender, essa mensagem não serve para nada. A mensagem ela tem que ser clara, tem que ser objetiva. Por isso que o pastor ele é escolhido. Porque, obviamente, o que ele vai falar para um grupo de pessoas, ele vai ter que mudar a dinâmica, não a palavra, tá? Não se altera a palavra, se altera a forma como se passa a palavra. Então, a forma como ele prega para jovens, por exemplo, não vai ser a mesma forma que ele vai trazer aqui num café teológico, né? Então, ele vai usar de uma base que aqueles jovens, com a limitação da idade e do que eles conhecem, eles consigam entender. E assim também. Vocês já tiveram, acredito que todos que estão aqui, a oportunidade de ouvir o Kelson. E o Kelson é um doutor físico-químico, muito, né, bem conceituado na sua área acadêmica. E é óbvio que se você assistir uma palestra dele no YouTube, você não vai entender nada. Mas quando ele vem pregar aqui na igreja, é nítido como o linguajar dele muda, como ele adequa a linguagem dele para alcançar o povo com a mensagem que ele está passando. Porque não se trata dele, se trata do Senhor. Se trata de reproduzir a mensagem que Deus ordenou. Então a mensagem é essa, é simples, curta. Reino dos céus está próximo, ou seja, acorda, vamos mudar de vida, o novo nascimento é urgente e a vida por uma busca de santidade precisa ser hoje e agora. Além disso, Jesus deu algumas instruções de como que eles deveriam anunciar a mensagem. Então, além deles não escolherem o público, tá?
Não é eles que vão determinar, eu quero pregar só para a igreja X, porque a igreja Y, puxa. Vocês já imaginaram, vocês já pararam? Hoje eu parei para pensar isso. Se o nosso pastor pudesse escolher se ele pastoreava ou não a gente ou outras pessoas, será que ele ficaria aqui? E aí, eu vendo quantas vezes eu já fiquei de disciplina, eu acho que não. Mas, quando eu vejo também ele agindo com tanta paciência, a gente sempre bem que eu falo, ainda bem que eu não sou pastor. Porque se eu fosse no seu lugar, não, eu teria falado, não sei o que, não sei o que. E ainda bem, né? Ainda bem. Então a gente vê que é um chamado realmente. Ele não está aqui ainda nessa igreja porque as pessoas são amáveis, ou porque as pessoas são fáceis, ou porque as ovelhas são obedientes, né? Compreensivas, dóceis. Pelo contrário, ele tem todo tipo de ovelha. E ele permanece porque Deus ordenou, não é ele que escolhe as ovelhas que ele vai cuidar, é Deus que envia as ovelhas que ele vai pastorear. O termo ovelha é muito interessante, porque, gente, ovelha é um bicho burro, tolo, e tem uma memória assim, ó, pequenininha. Então, por isso que os pastores tinham que ter um cajado e uma vara, e elas tinham que ficar num cercado. Por quê? Porque se elas fugissem, tolas e sem memória, elas não conseguiam voltar, elas se perdiam. E morriam de fome ou devoradas por uma fera. Aí você pensa, tá, e o pastor achava e trazia de volta. E aí você pensa assim, mas aí ela aprendeu, né? Não precisa mais de cercado. Porque ela fugiu uma vez, viu que ela não tem memória, o pastor teve que buscar ela, tal. Não. Se abrir, ela vai fugir de novo. Por quê? Porque é tola, é um animal assim que não dá, tem que estar sempre cercado. Por isso que não existe desigrejado. Aquele que acha, não, já sei o suficiente. Eu caí, com tantos anos de igreja que eu tenho, jamais. Então, não é bem assim. Nós somos essas ovelhas. A gente precisa de um pastor para estar sempre ali, puxando e alertando e falando, você vai aí, você vai cair do penhasco. Você vai se arrebentar. O leão vai te devorar. Você vai quebrar suas pernas, você vai quebrar sua pata, você vai se lascar. Não faça isso. A gente precisa ser pastoreado. E aí, Jesus ele vai dar uma instrução da forma como esses pastores vão nos guiar. E ele vai dizer o seguinte: quando vocês entrarem numa cidade para pregar ali, naquela época ainda onde os templos não estavam estabelecidos, vocês vão procurar onde se abrigar e vão ficar naquela casa até vocês partirem. Ao entrarem naquela casa, se ela for digna, receptiva, vocês vão pregar, vocês vão evangelizar. Mais uma vez, não é vocês que escolhem o destinatário, é Deus que envia. Porém, se alguém não receber e não ouvir, não quiser, recusar, falar, não, eu não quero o evangelho, vai embora, eu não acredito, não creio, não é isso, Jesus não é o Cristo, não é o Messias, eu quero vocês embora daqui. Jesus vai dizer, sacudam a poeira dos pés, saiam daquela cidade. Eu lhes digo que no juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aí, quando a gente ouve isso, a gente pensa assim, bom, se o pastor ele não escolhe o destinatário, e aí isso então abre muitas possibilidades para muitos recusarem a mensagem dele, ou se oporem diretamente a ele, enfim, como acontece, a gente vê diariamente. O que ele tem que fazer? Quando a gente ouve essas palavras de Jesus, parece que é tipo assim, nossa, que impiedoso, nossa, que palavras duras, nossa, mas por quê? Se a pessoa recusar, enfim. Primeiro nós vamos ver aqui que não é dessa maneira, não é o recusar, não é a ovelha que vem, ouve e cai em pecado, porque isso nós fazemos todos os dias. Mas é no sentido mais daquele que apostata mesmo. Aquele que vai virar e vai dizer, olha, não, eu não creio nesse evangelho, eu não creio nesse Jesus e eu não aceito essa verdade. E aí, nesse sentido,
realmente não tem o que o pastor fazer. Então, lógico, ele vai insistir. E vai disciplinar aquela ovelha, para mostrar para ela que, olha, não há tempo a perder, você não está entendendo. Esse é o evangelho, essa é a mensagem, você precisa se arrepender dos seus pecados. O tempo é hoje e é agora. Não tem um meio termo, não tem como adocicar o evangelho. A palavra é essa. Por isso que a gente vê que Deus é tão maravilhoso que o pastor dele se sente seguro fazendo pregação expositiva para que ninguém ache que é pessoal. Então, não sei vocês, mas às vezes tem uma pregação que é chicoteia, né? E aí você pensa, eu fui no gabinete, acho que é para mim, hein, essa mensagem. É para você, de fato, mas não foi o pastor que escolheu. Foi o próprio Senhor que deu a mensagem para o mensageiro. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso. Então, o pastor, ele vai pregar, ele vai disciplinar e vai dizer, olha, é agora. Você tem que se arrepender, porque senão no juízo não haverá mais tempo. Então, o limite para que um mensageiro declare a sua mensagem é até o ponto em que o destinatário realmente apostatar. Então, o pastor, como nós vemos aqui diariamente, ele não desiste das suas ovelhas. Ele ama, ele cuida, ele prega e ele vai até o fim. Até o ponto que não lhe cabe mais. Que é quando a pessoa virar e falar, eu não quero, não é isso, eu rejeito, eu não aceito o evangelho. Eu lembro do exemplo que o pastor usa, às vezes, muitos anos atrás, que ele foi aconselhar um casal, e era um casal que estava num jugo desigual, né? Que o homem era crente, mas casou com uma descrente. E aí o pastor foi lá e como que se aconselha? Com a palavra. Nossa vida, ela é regida, guiada pela palavra de Deus. Ela é o nosso manual de vida. E o pastor foi lá fazer isso, né? Óbvio. Foi com a Bíblia e tal. Antes mesmo que ele abrisse, a mulher falou, olha, nem perde seu tempo, porque eu não acredito nisso daí. O que o pastor fez? Fechou a Bíblia, colocou no braço e foi embora. Então, existe um limite, e é esse o limite que Jesus está estabelecendo ali. Quando eles vão para os povoados, olha, vocês vão pregar. Mas, se houver uma rejeição, uma negação à autoridade de Deus, aí vocês não serão cobrados, né, sobre essas vidas. E aí, pode passar, amor. Onde a palavra não permanece, o mensageiro se retira. Por isso que não existe uma igreja doente por uma parte só. Então, se o pastor ele realmente leva a verdadeira palavra, mas é uma igreja apóstata que ele já fez o que deveria ter feito, chegou ao ponto que eles ignoram toda a autoridade que Jesus o concedeu, não tem como ele permanecer. E se o rebanho que está vendo, que é um pastor, que está levando uma mensagem que não provém do Senhor, que não é o escolhido do Senhor, também não pode permanecer. O crente, ele permanece onde a mensagem permanece. Então, nós devemos pregar a palavra, nós devemos cuidar, nós devemos exortar, nós devemos cuidar, mas a palavra do Senhor tem que estar acima de tudo e ela tem que permanecer nesse meio. E por último, qual que é a perseverança desses homens, né? Que a gente fica pensando, poxa vida, ó, não são eles que são escolhidos, eles que se escolhem, aliás. Então, a gente já pode pensar assim, que em sã consciência, principalmente eu vendo os homens da minha família, ninguém levanta e fala assim, nossa, quando eu crescer eu quero tanto ser um pastor. Infelizmente. Por quê? Porque a gente, principalmente da família dele, sabe quais são as lutas. São muito grandes. Muito grandes. Então, já é difícil porque é Deus que escolhe.
não é ele que escolhe o público, ou seja, ele pode pegar um público terrível, resistente, rebelde, teimoso, enfim, que dá trabalho, que o machuca muitas vezes. Pessoas são falhas, assim como ele é falho, assim como ele também pode magoar alguém. Não é ele que também determina a mensagem que ele vai passar, nem o tempo que ele vai permanecer passando essa mensagem. Qual que é, então, a motivação, a perseverança né, desses homens? Porque eles vão sofrer uma resistência. Então, quanto mais se prega o evangelho, mais resistência existe por parte daqueles que não são verdadeiramente do Senhor. Então, quanto mais a palavra é pregada, mais a gente observa o filtro na igreja. O filtro que separa o joio do trigo. Porque onde a palavra é persistentemente pregada e ali frisada, aí nós vamos ver quem realmente tem o Espírito Santo que o incomoda e o faz mudar, e aqueles que não são, realmente vão resistir. Tem oposição, né? Aqui no Brasil, não de uma forma tão grande assim, mas o próprio Cristo e tem um relato em Mateus que ele vai dizer que os mensageiros iriam ser odiados, perseguidos, presos e mortos por causa da palavra dele. Então eles têm aí uma oposição muito grande. Só que quando o mensageiro ele olha realmente para a honra e para o privilégio que ele tem de carregar uma mensagem, e ele entende que como mensageiro, ele é servo e tem um mestre, e ele vê o sofrimento que o servo passou nesta terra para trazer a mensagem, ele compreende que nenhum preço é tão alto assim como o do próprio mestre. E se o próprio mestre pagou um preço altíssimo, com a sua própria vida, de forma imerecida, diferente de nós seres humanos, quanto mais nós. E aí o autor vai trazer, essa é a nossa cruz. É sofrer o sofrimento de Cristo e viver a vida de Cristo eternamente. E esse também é a perseverança dos mensageiros, né? Porque senão a gente começa a olhar e falar, nossa, ai que coitadinho, né? Ai, nossa, eu não queria estar na pele dele. É difícil, realmente. Mas eles também terão o galardão deles e a recompensa deles nos céus. Se assim eles procederem corretamente perante Deus. E o próprio Cristo, que foi brutalmente violentado e morto, ele diz para os discípulos, olha, não tenham medo. Eu venci o mundo. Então o pior já foi feito. O máximo que pode acontecer, você vai ser morto, mas você vai ser morto aqui na terra. Por mais poderoso que um homem seja, e por mais poder e opressão que ele possa exercer sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos pastores, nós temos que lembrar que esse poder, ele é finito e ele é passageiro. E mais, ele não está fora do controle de Deus. Deus, ele permite todas as coisas. Aliás, nada acontece sem a permissão dele. Por mais terrível que seja e difícil de entender, e às vezes nunca entenderemos, nós temos a plena convicção e afirmação de Deus de que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que as coisas que vão acontecer serão agradáveis ou fáceis. Então, o morrer pela mensagem de Cristo trará ou benefício para o próprio que morreu ou para o reino de Deus. Nunca será em vão. Então, por mais obstáculos que o mensageiro tenha, ele tem o conforto de que o mestre escolheu ele para essa missão tão sublime, tão importante, tão essencial nas nossas vidas. Ele o capacitará, mesmo diante da morte, é Cristo que vai dar o testemunho saindo da sua boca. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu já. Nossa, se um dia acontecesse uma perseguição
E aí aquela famosa frase, né? Nega Cristo ou você será morto. Será que eu teria coragem? Não sei se vocês já pararam para se perguntar. E aí eu fico assim, nossa, eu acho que eu não teria coragem. E aí a gente vê tantos mártires, né? Que fizeram isso. Mas o próprio Cristo vai dizer que isso provém dele mesmo. A gente não precisa se preocupar. Na hora que o calo apertar, o amor de Deus vai ser maior do que a dor. O amor de Deus vai ser maior que o sofrimento. O amor de Deus vai ser maior que a perseguição. O amor de Deus vai ser maior que a morte. Então a gente pode ficar tranquilo. Que o Espírito Santo e o Senhor Jesus, como nosso advogado, eles vão testemunhar, eles vão colocar palavras nas nossas bocas. E nós vamos conseguir dizer, olha, não, eu prefiro morrer pelo meu Senhor do que negá-lo. E então morrer eternamente. E só para finalizar, além dessa recompensa, para que ninguém pense assim, através do versículo de Mateus 10, 8, de graça recebeis, de graças deem. Obviamente que todo o amor, como eu acabei de falar, todo esse preço, todo esse custo que os pastores pagam, eles dão de graça, sem cobrar mérito, reconhecimento e aplausos, porque eles receberam isso de graça. No entanto, a gente não pode misturar as bolas e dizer assim, tá vendo? O pastor não tem que ter salário. Então, isso também é bem importante de frisar, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai declarar, ó, quando vocês entrarem numa cidade, vocês serão abrigados, vocês serão alimentados. E ali não tinha um contexto da igreja no sentido de templo local, né? Hoje nós temos. Então, a nossa obrigação é suprir a necessidade. O que Cristo estava dizendo ali, quando ele vai dizer que não levem 2 túnicas, né? Enfim, é o seguinte, olha, vocês vão viver pela mensagem e para a mensagem. Então, não vão correr atrás de luxo, não vão correr atrás de riqueza, vocês vão ter o necessário. E da onde vai vir a provisão do necessário? Pelo fruto do trabalho. Mas quem que vai pagar? Aqueles que estão recebendo o fruto do trabalho. Então, Jesus, ele explica isso, ele vai dizer, olha, lógico, o evangelho ele não é um empreendimento, como muitos fazem por aí, ele não é rentável, não deveria ser, né, pelo menos. Mas os mensageiros, eles recebem a provisão daqueles que recebem a mensagem. Então, sim, o salário aos pastores e presbíteros é digno, e neste ponto também é importante frisar que eles não devem se envergonhar de forma nenhuma por isso, justamente porque é fruto do seu trabalho. Então, todo trabalhador recebe salário no mês. É a mesma coisa. Ok? Então, é o mérito do seu trabalho. E para nós, fica a mensagem de Romanos 8, 31 ao 39, que eu separei em 2 partes para vocês, que vai dizer: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí eu finalizo dizendo, todos nós somos mensageiros no sentido de evangelizar a toda e qualquer criatura até os confins da terra. Mas que especialmente oremos pelos nossos mensageiros
pastores que cuidam de nós, do rebanho, com tanto zelo e passam por todas essas adversidades. Que possamos sempre relembrá-los dessa passagem de Romanos, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Foi Deus quem os escolheu, é Deus quem os mantém, e que assim seja, sempre nas nossas vidas e na nossa igreja especialmente.